Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Pois é, não disse que eu voltava com o canal firme? Então, voltei e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do que eu li, um pouco não, o que eu li no ano de 2021 e 2022. Eu estive ausente do canal durante esse período, muitos de vocês devem saber, mas quem é novo no canal agora tá sabendo. Apesar do canal existir desde 2017, eu estive ausente em 2021, 2022, praticamente os 2 anos inteiros, né? Acho que já fez 2 anos. Eu parei de gravar vídeos no começo de 2021 e voltei agora. O vídeo que reinaugurou o canal foi um vídeo de unboxing. Eu vou deixar aqui o link no box de descrição. E prometi, né, naquele vídeo que eu ia trazer mais vídeos pro canal, que eu não ia mais me afastar, não ia mais sumir. E tô cumprindo com a promessa e tô aqui para mostrar para vocês o que eu li durante esse período que eu estive ausente. Não foram tantos livros quanto eu costumava ler nos outros anos, né? Quem acompanha o canal ou me conhece sabe que meu ritmo de leitura normalmente tem um volume maior de livros, mas foram 2 anos bem complicados que diminuíram bastante o número de livros lidos. Porém, eu li coisas muito boas e eu queria compartilhar com vocês, por isso que eu tô gravando esse vídeo. E eu vou começar mostrando os livros que eu li em 2021. Eu tenho aqui 24 livros, se eu não me engano, 24 a 25 livros para mostrar. Alguns deles eu não tenho mais, edição física, eu troquei, eu doei. Outros eu li emprestado e esses casos que eu não tiver edição física, eu vou deixar a capinha aparecendo em algum lugar aqui do vídeo para vocês poderem associar o título à capa, à imagem, à edição física em si, tá certo? Então vamos lá, vou começar mostrando os livros de 2021. Bom, o primeiro foi Contos de Green. A minha psicóloga que emprestou esse livro para mim, ela queria que eu lesse um conto específico. E, bom, é o conto bonitinho, né? É um dos volumes, né? Então traz alguns dos contos, não traz todos. Depois eu li uma graphic novel, Black Hole. Eu acabei trocando essa graphic novel no Scooby. Eu não gostei muito, assim, da história. Apesar de ser uma graphic novel bonita, eu não me imaginei relendo. E como eu não apreciei a história, eu aproveitei para trocar no Scooby. Mas eu lembro que a história se passa mais ou menos nos anos 80 e é a história de adolescentes, de jovens da época que acabam adquirindo uma doença contagiosa, tem um surto, né, de contágio dessa doença. E eles ficam todos deformados, começa a aparecer bolhas no corpo e caem. Alguns deles têm partes do corpo, membros do corpo que caem. E essa doença evolui até a morte, né? Então, muitos, quando adquirem a doença, acabam se isolando, indo para uma floresta que tem na cidade e acabam vivendo lá, meio leprosos. É uma coisa horrorosa a doença. E a história eu não achei legal e, enfim, eu quis me desfazer. O próximo eu tenho edição física aqui por pouco tempo, que é O Guia do Guru Preguiçoso, do Lawrence Shorter. Por pouco tempo, porque ele tá na minha listinha aí de livros que eu vou trocar em breve, lá no Espaço Troca Livros. Então ele não vai ficar muito tempo aqui na minha estante. Eu não gostei. Ele é bem dinâmico, né? O livro em si ele é bem dinâmico, ele é cheio de ilustrações, então ele traz o contexto, o texto do livro com as ilustrações. Espero que esteja dando para ver aí, não sei se está focando direito. Mas ele é todo assim, né? Todo ilustrado. As ilustrações são da Magali Charrier, A Arte de Conquistar Mais Fazendo Menos, né? É um livro de preguiçoso, mas eu achei curioso o fato de ser guru preguiçoso, mas eu achei que não colou. Depois eu li mais um livro da Amanda Lovelace. Eu adoro os poemas da Amanda Lovelace. Eu já li A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro e Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro. São os 2 primeiros que ela publicou. Esse aqui é o terceiro. Aí depois eu não sei a ordem. Eu tenho mais um aqui que eu vou mostrar, mas eu não sei exatamente a ordem que eles foram publicados. Porém, esse aqui eu gostei muito, muito, ó. Acho que dá pra ver pela quantidade de flags que eu coloquei. Dá pra ver que eu gostei muito do livro, né?
Da mesma forma que eu gostei dos 2 primeiros, eu gostei desse. Na sequência, eu li Quebre os Seus Sapatinhos de Cristal e eu gostei bastante também. As flags demonstram isso. Depois eu li O Pequeno Príncipe em italiano, que é Il Piccolo Principe, do Antoine de Saint-Exupéry. Já tinha lido esse livro 1 milhão de vezes em português. Eu tinha essa edição em italiano, da última vez que eu fui para a Itália eu comprei. E eu não tinha lido ainda. Nossa, é sensacional, né? E ele é bem fácil de entender, viu? Se você fala italiano, não precisa ter um nível avançado de italiano, não. Depois eu li um livro também emprestado, Vazio. É um livro infantil que fala sobre depressão, que fala sobre... não sobre depressão, que fala sobre o vazio, o sentimento de vazio. E o legal é que é um livro infantil. Por outro lado, é muito triste de saber que crianças também têm esse sentimento. É um livro feito para criança, ele é infantil de fato, mas ele também atende bem ao público adulto. Ela traz uma forma de exemplificar essa sensação de vazio através do buraco que a bonequinha tem na capa. Eu quero ele na minha estante, sem sombra de dúvidas, porque é o tipo de livro que vira e mexe, eu vou dar uma folheada, sabe? Bom, depois eu li mais uma graphic novel, Vida de Gato. Essa também vai ficar na minha estante por pouco tempo. Eu não pretendo deixar ela por muito tempo aqui, porque eu achei legalzinha. Sabe, legalzinha? As ilustrações são bonitas, não vou dizer que não é. O autor, o ilustrador dessa graphic novel, ele é o dono desses gatos, né, que aparecem nas histórias. Ele conta a história de quase todos os gatinhos dele, desse período, de um determinado período da vida dele. E, assim, a graphic novel é bonitinha, mas, sabe, eu não pretendo reler. Então, não tem por que eu deixá-la na minha estante. Depois eu li um livro que eu recebi na TAG Experiências Literárias, quando eu assinava, que é As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta. A autoria nigeriana, se eu não me engano, eu acho que é. Bom, o livro se passa na Nigéria, então eu acho que a autora é nigeriana também. Se eu estiver errada, me perdoem, me corrijam aqui embaixo, mas a história desse livro é maravilhosa. Ela é triste, ela é dolorida, ela é crua, mas ela é maravilhosa do ponto de vista cultural, ela é muito rica. A gente acompanha a história dos personagens aqui, que tem uma forma, uma cultura, uma rotina completamente diferente e até inimaginável. Não é fantasia, assim, é uma história bem real, né? Não baseada em fatos, mas é uma história real, assim, traz elementos da realidade, mas de uma cultura que a gente desconhece. É muito dolorido de ler, mas é muito lindo. Sem contar que essa edição da TAG, fala sério, até hoje me dói, assim, sabe? Quando eu vejo essas edições da TAG, eu penso, eu não assino mais. Dá uma dorzinha. As letras são verdes também, não sei se vocês vão conseguir ver. No mesmo tom da capa, nesse tom escuro de verde, as letras são dessa cor. E eu tenho um marcador que veio junto. Enfim, marcadorzinho que veio junto. Esse aqui com certeza eu vou reler mais vezes e, nossa, não me desfaço por nada. Maravilhoso, não tem nem o que falar. Eu não fiz resenha dele, mas eu acho que eu vou trazer uma resenha dele pro canal, viu? Porque esse aqui merece eu parar, dar uma olhadinha nas anotações que eu fiz quando eu li, porque é sensacional. Na sequência, eu li um livro de um autor contemporâneo português, Prometo Falhar. É um livro que eu amei. É o primeiro livro do autor. Ele tem um subtítulo O Amor Acontece Quando Desistimos de Ser Perfeitos. Minha experiência de ler esse livro foi maravilhosa. Eu fiquei apaixonada pelo autor, fiquei apaixonada pelos textos que ele traz aqui. É um livro de crônicas, eu acredito. São crônicas, contos, ensaios, textos no geral do autor. Muito bom mesmo. Se você não leu e gosta desse sentimentalismo literário, leia, porque é fenomenal. E ele foi publicado, a primeira vez que o autor publicou esse livro, ele publicou pela minha editora, pela editora que publicou meu livro, meu primeiro livro. Então eu senti assim que nós tínhamos uma afinidade incrível. Só que não, porque o autor fez muito sucesso com a venda do seu primeiro livro, que foi o Prometo Falhar,
publicado pela Chiado Books, em Portugal, e consegui o contato com outras editoras maiores e que tinham mais benefícios. Foi através dessa mesma editora que eu publiquei meu primeiro livro que ele passou a ser conhecido, né? Se você não sabe do que eu tô falando, do meu livro em si, daqui a pouco eu vou mostrar ele aqui, porque eu dei uma lidinha nele de novo em 2021, apesar de ter sido publicado em 2020, eu já tinha lido 1 milhão de vezes, né, para publicar, mas eu reli ele em 2021 e vou mostrar daqui a pouco. Mas, enfim, Pedro Chagas Freitas me conquistou, quero ler tudo dele e, inclusive, eu, na sequência, já emendei o segundo livro, Prometo Perder, do mesmo autor. Porém, essas minhas edições, a primeira foi publicada pela Novo Século e as folhas são brancas, mas eu achei a qualidade melhor do que essa da Verus Editora, que publicou o segundo. Apesar de ter as folhas amarelinhas, a qualidade das folhas não é muito boa, então eu prefiro a da Novo Século. Mas, enfim, o que importa é o conteúdo e amei. Quero ler outros livros do autor, ele já tem outros livros publicados no Brasil, mas eu ainda não tenho esses livros, mas com certeza vou ler, porque me conquistou. Também é textos, contos, crônicas, enfim, sensacional, sensacional. Na mesma linha, aí sim, pela mesma editora que publicou meu livro, Chiado, tem Dane-se o Impossível, do André Machado de Azevedo. Esse escritor é brasileiro. Essa edição é muito legal, porque ele tem 2 capas. Deixa eu explicar melhor. Assim é a capa. Quando você vira o livro de ponta cabeça e ao contrário, é a outra capa. E não só isso. O livro também é assim. Metade dele está de acordo com essa capa, ou seja, o texto desse lado, e a outra metade de ponta cabeça aqui. Uma ideia muito genial mesmo. Eu gostei bastante do livro. Como eu disse, é o mesmo estilo do Prometo Falhar, Prometo Perder. Eu achei muito bom. Uma pena que ele não tenha sido conhecido, reconhecido. Enfim, pelo menos eu nunca vi ninguém comentar sobre o autor ou sobre esse livro ou qualquer outro livro dele. Não sei se o autor tem outros livros publicados. Depois eu li um teatro, uma peça do Oscar Wilde, Salomé, nessa ediçãozinha da Princípios. Ele é bem basiquinho, né? Essas edições são boas porque são baratinhas, mas são de qualidade boa, assim, até pelo preço. Paguei R$10 naqueles estandes que tem em shopping, de R$10, de livros a R$10, né? A partir de R$10. E esse eu comprei lá. É uma peça, como eu falei, que conta a história de Salomé. Essa personagem é bem conhecida, né? Depois eu li um clássico da literatura universal, que é Bartleby, o Escriturário, do Herman Melville. É o mesmo autor de Moby Dick, se você não tinha associado. E essa é uma edição da Rocco, da coleção Jovens Leitores, Novelas Imortais. Depois eu li um livro de contos. O meu próximo livro vai ser de contos, então eu comecei a entrar... Vocês já perceberam que eu estava nessa vibe de textos, assim, de contos, né? Com os 2 do Pedro Chagas Freitas e do André Machado de Azevedo. E peguei o da Lúcia Berlim também, que bombou aqui no YouTube alguns anos atrás. Acho que foi na época que eu parei de gravar vídeo mesmo, em 2020, 2021. Esse livro tava super hypado e eu não li na época, fui ler um pouco depois, apesar de ter comprado ele naquela época. São contos, assim, muito bons. Eu nunca fui muito apegada a livro de contos. Eu sempre tive dificuldade de entrar, né, no ritmo da história. Quando eu entro, o conto já acaba, enfim. Eu sempre me senti deslocada lendo livro de conto, até eu começar a escrever conto. Aí eu percebi a dinâmica e comecei a ter mais facilidade em ler contos. Não é todos que eu consigo entrar, né, na história, acompanhar a dinâmica. Quando acontece essa identificação do escritor com o leitor, e da forma como a escritora traz o conto, ele consegue cativar mais facilmente o leitor ou não. E a Lúcia faz isso. Não é aqueles personagens intensos, mas são personagens bem palpáveis. E muito dela aqui, né? A gente percebe nos contos
que ela tá contando bastante da própria história aqui. Vou querer ler outros livros dela, sem sombra de dúvida. Talvez eu traga uma resenha desse livro mais pra frente no canal, como eu falei, aos poucos como eu for retomando, eu consiga falar sobre ele, porque vale a pena, esse livro é muito bom. Depois eu li um livro que eu vou deixar a capa aqui aparecendo, que é Complexo de Cinderela. Eu não gostei dessa leitura, confesso. A autora é Colette Dowling. Eu não gostei desse livro, não pretendo falar sobre ele no canal. Agora sim, ó, meu livro tá aqui, se você não conhece, Crônicas de uma Vida Submersa, é meu primeiro livro publicado pela Chiado Books. Hoje a Chiado, ela faz parte do Grupo Atlântico, ela mudou, né, na verdade é Grupo Editorial Atlântico, e dentro do Grupo Editorial Atlântico tem subdivisões para publicar determinados gêneros da literatura. Então não tem mais esse selo Chiado, mas meu livro foi publicado em dezembro de 2020 e ainda existia o selo Chiado, mas você encontra ele ainda para vender no site da Amazon e de algumas outras livrarias online, porém nas lojas físicas é difícil de encontrar, né? Porque eu não sou uma escritora famosa, então, como o próprio título do livro diz, fala de crônicas, né? Aqui eu trago um pouquinho de algumas crônicas que eu comecei a escrever em 2014, eu acho. Vixe, já nem lembro. Não é demagogia, não. Eu realmente reli ele em 2021. Eu releio ele, assim, umas 2, 3 vezes por ano. Porque ele é maravilhoso? Não é por isso, tá? É porque eu gosto de ir pegando cada uma das falhas, grifando elas, sabe? Na minha mente mesmo, para numa próxima reedição eu corrigi-las. Tem vários erros de revisão que acabou passando batido aqui nessa edição. Então, se você comprar, se você ler o livro, você vai encontrar esses erros. Me perdoe, mas, enfim, é uma editora pequena, como eu falei, mas eu recomendo que você leia, que você compre. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição, o link para você comprar. Eu vou deixar o da Amazon, que é o mais que todo mundo conhece, todo mundo gosta de comprar na Amazon. Compre meu livro, por favor, você vai me ajudar muito, eu vou ficar muito feliz. E principalmente se você voltar aqui depois e comentar sobre o que você achou da leitura. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o livro. Como eu disse, vai vir outro aí, não sei quando, porque estou escrevendo ainda um de contos, então não sei. Vamos voltar aqui. Eu li também Psicopatas do Cotidiano, da Katia Meckler. Como reconhecer, como conviver e como se proteger dessas figuras psicopatas. É um livro bem interessante, viu? Eu não dava muita coisa, eu achei que fosse... Não é autoajuda, tá? É psicologia, livro de psicologia mesmo. Tem esse espelhado aqui no rosto dele, né? Muito legal o livro. E eu achei nesses estandes de livros a R$10 e gostei bastante. Deu para conhecer aqui algumas características de psicopatas, de psicopatias, na verdade, e saber diferenciar neurose, psicose, enfim. Achei muito interessante, vale a pena ler, mesmo se você não é da área como eu, é apenas leigo, curioso, é legal, vale a pena ler. Claro que é bem superficial, ela trata do tema de uma forma bem superficial, para leigo mesmo, para curioso mesmo, só entender um pouquinho e saber identificar os perfis comportamentais e as psicopatias das pessoas que pode estar se relacionando, né? Depois eu li um livro de poesia da Marta Medeiros, Poesia Reunida, a capinha vai aparecer aqui. Eu li no Kindle esse. Marta Medeiros, eu sou apaixonada pelas crônicas dela, apaixonada. De cronista brasileira é Marta Medeiros para mim, mulher, e homem Luiz Fernando Veríssimo. Eles são sensacionais. Eu conheci as crônicas dela e acabei conhecendo as poesias também nesse livro. E gostei muito das poesias dela, nossa. Depois eu li um outro livro de psicologia, O que as Mulheres Querem. Parece meio autoajuda, mas da Susan Malchart. Esse aqui eu gostei bastante até. Ele é um livro bom, mas não é assim um livro maravilhoso. Essa minha edição é pela Melhoramentos. Ele não é um livro redondinho. Tem vários trechos que é meio chato de ler, meio repetitivo de ler. Mas no geral é um livro bom. Responde diretamente o que as mulheres querem. Responde de forma subjetiva, mas responde. Se você ler, você vai conseguir compreender, captar. Não é assim, o que as mulheres querem, banana, homens bonitos,
homens morenos. Não, ela não tem essa objetividade nas respostas, né? Também é um assunto muito complexo para ter respostas objetivas. Depois eu li mais um de poemas, Um Poema para Cada Dia que Não Te Vi. Deixa eu ver só o nome do autor. Esse eu li no Kindle também. Eu tenho ele no Kindle. É Igor Marcondes, é um escritor brasileiro. Muito gostoso de ler esse livro, a gente lê rapidinho. É um escritor jovem e escreve super bem. Eu adorei os poemas dele. Eu tava nessa pegada de ler livros de poesia porque eu tava terminando de escrever meu livro de poesia. Eu tinha necessidade de estar em contato constante com a poesia, né? Depois eu li Quando Nietzsche Chorou, do Ivan de Yalom. Esse livro, ele é antigaço. Essa minha edição é de 1995, que eu lembro dele mais nos anos 2000, no começo dos anos 2000, lá para 2005, 2004, por aí. Eu lembro de muita gente lendo ele, gente assim que eu conhecia lendo ele e amando, e comigo não foi diferente. Olha isso aqui, vocês conseguem ver? Olha, eu coloquei post-its com observações, eu escrevi no livro, gente. Coloquei muito post-it. Que foda esse cara, ó, muito. Ele é muito inteligente, ele é profundo, ele é psicológico, ele é filosófico. Então, com certeza foi o melhor livro que eu li em 2021. 100 anos após sua morte, Nietzsche é o principal personagem deste romance magnífico sobre o nascimento da psicanálise. O aluno do Joseph Breuer, eu li o tempo todo como Brauer, tá? Na minha cabeça tava Brauer, Joseph Brauer, se escreve Breuer, mas enfim, eu lia sempre Brauer, então na minha mente ficou assim o nome dele para acompanhar a história. E o Freud é aluno dele. Parece que o Freud realmente foi aluno dele. Ele utiliza dessas características que de fato ocorreram para construir essa história, esse romance ficcional, que é sensacional, gente. Que livro maravilhoso. Esse eu vou ter que trazer resenha. Depois eu li outro livro de poesia, que é Um Útero é do Tamanho de um Punho. A Angélica Freitas foi quem escreveu esse livro. Eu li no Kindle também, por isso eu não tenho aqui para mostrar. Mais uma poesia, Mensagem, do Fernando Pessoa. Essa é uma edição da Princípios também, capa dura. Eu tenho o livro do Desassossego, também nessa mesma edição, mas é uma edição bem bacana, viu? Tem um fitilho para marcar páginas, as páginas são amarelinhas. Então, é um livro fininho, super rápido de ler. E eu não conhecia os poemas do Fernando Pessoa ainda, eu só li na época de escola, mas eu não lembrava nada, confesso. E gostei bastante de ter esse primeiro contato, mas eu queria ler mais. Eu achei que tinha poucos poemas aí, eu queria mais, né? Mas eu gostei bastante. Outro livro de poesia, você vê que a poesia estava predominante aí por causa da minha escrita de poemas. Para finalizar o livro, eu li Meu Corpo, Minha Casa, da Rupi Kaur, que é outra escritora sensacional, que eu adoro os livros. Outros Jeitos de Usar a Boca e O que o Sol Faz com as Flores. Eu li esses dois também, amei muito, mas li antes, né? E li esse último, Meu Corpo, Minha Casa, que foi até 2021, era o último lançado dela no Brasil. Tem um livro novo, bem diferente, mas eu ainda não li esse novo. E assim eu encerrei o ano de 2021, de leitura de 2021. Agora, comecei o ano de 2022 lendo A Quinta Onda, do Rick Yancer, acho que é essa a pronúncia. E tem filme desse livro, é uma trilogia. O segundo foi A Última Estrela, que eu também li na sequência. Não gostei muito da leitura. O primeiro livro eu achei muito bom, A Quinta Onda eu achei excelente. Já A Última Estrela eu achei que começou a decair bastante, mas eu não tenho os livros aqui porque eu já troquei. Então imagine você que eu não gostei tanto assim, né? Mas a gente fala mais pra frente sobre esses livros. Depois eu li A Elegância do da Muriel Barbery. Ela é uma escritora francesa, o livro se passa na França. É uma leitura muito gostosa, muito divertida. Esse livro tá no Mil Livros para Ler Antes de Morrer. É considerado aí um clássico contemporâneo. Ela escreve muito bem, a escrita é envolvente, a história é boa, mas eu não amei
como algumas pessoas que eu acompanho aqui no YouTube, que eu ouvi falarem sobre esse livro, amaram. Eu não tive essa paixão, assim, pela história, enfim, pelo livro, como algumas pessoas tiveram, mas o livro é muito bom mesmo. A protagonista do livro, ela é viciada em ler e assistir filmes bons, filmes de qualidade. Então, diversão garantida. E para você que gosta de referências literárias e cinematográficas, esse livro é uma ótima pedida. Depois eu li também, por indicação da minha psicóloga, A Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelheim, não sei a pronúncia. Essa minha edição é da Paz e Terra, eu comprei num sebo essa edição, porque quando eu comprei o livro não tinha sido reeditado. Agora tem uma edição recente dele, a capa é preta, enfim. Gostei, mais ou menos. Psicanálise de novo, né? Mas dessa vez o problema achei que não foi a psicanálise, foi a forma como o autor abordou os temas. Eu não gostei muito da escrita dele. É um livro mais técnico também, então não assuste se você tiver dificuldade para ler, se você pegar para ler e tiver dificuldade. Ele é mais difícil, a gente tem que ler vários trechos mais de uma vez. Quem não é da área tem essa dificuldade maior, mas é uma referência, né? É um livro que é referência. Então, eu pretendo reler ele mais pra frente. Um outro livro de não ficção, Vencendo o TDAH Adulto. Esse livro também, esse livro já é diferente, porque ele trata de um assunto que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas para leigo. O livro é destinado para leigo, do Russell A. Berkeley. Esse foi o meu psiquiatra que indicou e é muito bom. Ele é cheio tem testes, tem exercícios para você fazer, né? Porque como a proposta dele é te ajudar a lidar com o TDAH que eu tenho, então é um livro mais dinâmico, né? Parece aqueles livros didáticos que a gente tem na escola, né? Tanto tinha quadros aqui para responder, enfim. E eu demorei bastante para ler esse livro. Depois eu li um livro super hypado também, foi do ano passado, a Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. A Aline Bay é uma escritora brasileira contemporânea, jovem, muito boa mesmo. Foi um grande fenômeno também ano passado, esse livro. Esse e O Peso do Pássaro Morto, que foi o primeiro livro dela, também maravilhoso. Eu li os dois na sequência. Eu li antes A Pequena Coreografia do Adeus e só depois eu fui ler O Peso do Pássaro Morto e amei os dois. Mas eu gostei mais da Pequena Coreografia do Adeus, eu confesso. Mas eu achei assim sensacional a forma de escrita dela. Ela traz muitos elementos da escrita criativa que você vê que é uma mente não só criativa para produzir o conteúdo, né, de história, mas da narrativa, mas na forma de construção do texto, de incorporação, construção e abordagem do texto. Sensacional, amei esses dois livros dela. Adorei ter conhecido a autora. Vou ficar por dentro de tudo que ela escreve, sem sombra de dúvidas. Só não gostei dessa capa. Eu sei que é uma obra de arte, tem a ver com a história, mas eu não gostei mesmo assim, me perdoe. Não tem como falar desse livro e não comentar sobre essa capa, que eu achei horrorosa. Depois eu li Carpinejar, do Fabrício Carpinejar. É um livro fininho e os poemas são bem curtinhos e só ficam em uma página. Depois eu li um livro que eu emprestei, Que Ninguém Nos Ouça, que é um livro da Leila Ferreira e da Cris Guerra. É um livro de troca de e-mail delas. Seria um romance epistolar nos tempos modernos, ao invés de ser cartas, e-mails. Depois eu li Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. É um livro que eu comecei a ler faz um tempinho também. Mas assim, tem alguns contos do Caio Fernando Abreu que eu tinha dificuldade de entrar. Como eu citei no começo do vídeo, alguns contos eu tenho mais dificuldade, né? Depende do escritor e depende do conto em si também, né? Do assunto abordado no conto. E esse eu tive bastante dificuldade com vários contos, mas no começo, depois deslanchava. Voltei para minha saga de crônicas, né? E li Para Onde Vai o Amor, do Carpinejar também. Tava demorando para ler esse livro, eu tenho ele há um bom tempo e não tinha lido ainda. Finalmente eu li. E que livro delicioso! Olha, eu fiz
eu marquei também várias crônicas aqui que eu gostei bastante, de trechos específicos da crônica inteira, enfim, muito legal. Eu gosto muito da forma como o Carpinejar fala de sentimentos, fala de relacionamentos. Ele é bem sensível, ele é intenso, ele é profundo, e eu me identifico com pessoas assim, e escritores assim, na minha opinião, são os melhores, porque eles conseguem transformar em palavras tudo aquilo que se sente, que é muito difícil de expressar. Aquilo que se vê, aquilo que se fala, as atitudes são mais fáceis de você trazer para a literatura. Agora, sentimentos é bem complicado. Pouca gente consegue escrever sobre sentimentos, sobre emoções de uma forma tão clara, tão transparente e bonita ao mesmo tempo. Então, Carpinejar é uma pessoa que faz isso assim com maestria. Eu já fiquei apaixonada por ele. Colo, por favor, foi outro livro que eu li dele também no ano passado. Não estava aqui na minha relação de livros lidos. Acho que foi escrito durante a pandemia, já não lembro direito, mas é um livro mais denso. Então, ele traz umas coisas mais difíceis de lidar, né? Então, isso fez com que eu não me agradasse tanto assim a leitura. Mas pela densidade do que é trazido dos assuntos abordados no livro. Só por isso, porque Carpinejar ainda para mim é incrível. E esse foi um livro que eu tive bastante, sabe, era meio indigesto às vezes. Eu tinha que ler aos poucos. Mas eu não queria ao mesmo tempo demorar muito para ler, senão eu ia abandonar. Porque tem uma hora que você fala, não, tá pesando tanto que eu não quero mais ler. Então eu falei, não, já que é pra sofrer, vou sofrer de uma vez. Vamos ler tudo. Mas eu tinha que... Agora eu vou ler outra coisa. Pra poder respirar, sabe? Aí depois eu voltava. E comecei a ler também outro livro dele, chama Depois é Nunca. Esse sim foi escrito... Esse eu tenho certeza que foi escrito durante a pandemia. Esse aí, eu tive que parar. Eu não concluí a leitura dele. Porque... se o outro era meio indigesto, esse então é indigestão pura, muito pesado, muito. Fala muito sobre morte, muito sobre perda, muito sobre dor, sobre sofrimento. Então, esse ano eu vou retomar um pouco da leitura. Se continuar pesado, que eu acredito que vai, aí eu paro de novo, ano que vem eu volto e termino. Tem que ler em doses homeopáticas, porque é bem denso. E é isso, assim eu encerro esse vídeo com todas as minhas leituras de 2021 e 2022. Foram poucas leituras, como eu disse, né, para quem está acostumado a ler 60, 70, 80 livros no ano, ler 20 e poucos é um volume baixo. Mas, e que nem ano passado eu li 9 livros, foi pouquíssimo, 9, 10 livros no ano passado, é nada, né, não dá nem um livro por mês. Mas foi um ano bem complicado, especialmente o ano passado. Muita coisa aconteceu na minha vida, muita coisa pesada de lidar, difícil, assim, a minha vida não tava girando, tava capotando. Mas é isso, se você é novo no canal, inscreva-se, clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos, assim, sempre que eu vier falar de algum livro, você vai receber a notificação no seu celular, no seu computador, no seu e-mail, e vai poder acompanhar aqui e comentar, participar também, que é o mais importante. Também não esquece de clicar em curtir antes de ir embora e a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.